Boa tarde a todas, boa tarde a todos. São 15h30, segunda-feira, é tempo de esperançar. Hoje nós vamos fazer a leitura. É até interessante que a gente já fez essa leitura mais de uma vez, né? E aí aquela coisa, eu fico pensando, será que tem mais coisa? E eu achei uma coisa interessante para a gente ver. Oi, Maria Alice, pai, bem, às vezes, então quero te dar uma boa notícia. A Isa, ela tá para ter alta da UTI. Oi, Ângelo, paz e bem. Sabe, Ângelo, estava falando aqui para Maria Alice que a Isa tá para ter alta do CTI, aquela enfermeira amiga minha. Djalma, Doraci, paz e bem. Hoje eu acho que a gente não vai ter problema com a internet, não. Ela tá direitinho. Ontem ela estava muito ruim lá em casa. Você sabe que ela caiu no Wi-Fi, caiu no Wi-Fi do outro lado. Eu tive que terminar a live no 4G, por isso que tem duas partes da live de ontem. Né? Hoje a live aqui está bem estável, graças a Deus. Né? Oi, Algarte, paz e bem. Paz e bem. Eu estou aqui no hospital, estou com a minha sala trancada, graças a Deus. Nessa sala aqui que eu uso, ela está trancada, por isso eu não preciso estar de máscara, né? Tirei a máscara hoje só para almoçar, sendo que eu trago o almoço de casa, né? Eu uso... Papai faz para mim 2 sanduíches, pessoal. Um de queijo e um de carne. Nossa senhora, um sanduíche bom. Né? Aí eu como 2 sanduíches. E bebo 2 litros de água, de mate, de chá, de refrigerante, do que eu achar gelado. Né? É o meu almoço aqui no hospital. Para mim é muito pouco, para vocês pode ser suficiente, mas para mim é muito pouco. Quem me conhece sabe como que é uma maravilha. Mas tá bom, sabe, pessoal, acho que a gente está vivendo uma época tão doida, né, que a gente tem que entender que a gente está numa época anormal. Né? Eu, aliás, nem gosto de vez em quando eu ouço o pessoal, não, o novo normal, tem novo normal, não tem nada de novo nesse normal que a gente está vivendo. A gente não está vivendo no normal. Quem der algum momento a gente volte ao normal. Oi, Denise, paz e bem. Mas não tem nada de novo normal, muito pelo contrário. É até interessante, acho que a gente pode trabalhar, pensar um pouco, né, isso, um pouco na realidade do Evangelho de hoje. Né? Mas isso aí é um outro momento. Né? A máscara, né? A máscara que eu tenho, a N95. O pessoal fala assim, Bernardo, ela fica apertada no seu rosto. Fica mesmo. Ela fica realmente apertada no meu rosto. Mas não estou nem aí, eu quero que ela aperte mesmo, porque quanto mais apertada ela ficar, menos chance do corona entrar, né? Uma hora dessa eu vou fazer isso com vocês, eu vou fazer a live de máscara para vocês verem. Né?
Oi, Fátima, paz e bem. Daqui a mais um pouco a gente vai começar, tá, pessoal? Daqui a mais um pouco a gente vai estar junto aí. É só dar mais um minutinho para ver se chega mais alguém, né? Dentro daquela nossa coisa de 6, 7 minutinhos. Né? Para a gente poder tocar as coisas. Né? E aí, como é que vocês estão, pessoal? Conta aí para mim. Bom, já deu 6 minutinhos, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindos da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Bom, pessoal, quando vocês veem essa leitura, aqui a gente tem uma quantidade de informações, que assim, é difícil você fazer uma exegese completa, uma avaliação completa disso em meia hora. Né? Tanto que a gente já leu alguma coisa parecida, em alguns momentos parecidos com essa leitura, e ela não se esgota. Né? Vamos aqui notar, né, que tem um monte de pequenas colocações que são importantes aqui. Então, a primeira colocação, né, a gente está num momento crítico. João, o primo de Jesus, foi preso, ele resolve voltar para Galileia. Né? Falou em Galileia, a gente já sabe que a coisa não está boa, né? Porque a Galileia não era uma região muito respeitada pelos judeus. E ele sai de Nazaré, que é bom, porque Nazaré é uma cidade horrorosa, isso não tem nada que preste em Nazaré. O pessoal dos judeus diziam naquela época isso, né? De Nazaré não sai nada de bom. Então Jesus vivia numa região, vamos dizer, num estado, que seria hoje em dia, tipo um estado que não era respeitado, numa cidade que era menos respeitada ainda. Então, vamos dizer assim, sair dali era bom, que legal. Jesus resolveu sair e foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum.
Jesus não tem jeito, pessoal. Ele sai de Nazaré, que é uma cidade de má fama, e vai morar em Cafarnaum, que tem uma fama talvez ainda pior do que Nazaré, porque ele fica no território de Zabulon e Neftali. Né? Vamos entender, o Mar da Galileia não é propriamente um mar, é um lago gigantesco que guarda uma proximidade com o Rio Jordão. E a cidade de Cafarnaum ficava do outro lado do Rio Jordão, ou seja, ficava fora da Judéia. Tá? Você tem a Galileia, ele sai da Galileia, né, vai morar em Cafarnaum, ou seja, ele sai da Judéia. Por quê? Porque, como eu falei outro dia, ele estava sendo com medo de ser perseguido, vai para um lugar aonde, vamos dizer assim, a lei da Judéia não pode pegar, Herodes Antipas, não tem jurisdição ali. Mas ele também vai para a terra dos pagãos. Né? É muito interessante isso, porque ele sai de um local que não é, oi Giza, paz e bem, ele sai de uma cidade que não é respeitada e vai para uma cidade pior ainda. Né? Mas aí é interessante porque Mateus mostra que há uma profecia. Ali é a Galileia dos pagãos. Né? Ou seja, a Galileia, não a Galileia, ali é a Galileia dos pagãos, uma área que não é respeitada de jeito nenhum. Isaías chega a dizer que é uma região das trevas da morte. Né? E aí brilha uma luz. Qual é a luz que brilha lá? É a luz que a gente viu ontem, na Epifania. Qual é a luz da Epifania? É Jesus. Jesus vai para lá. E ao ir para lá, se cumpre uma profecia. Para Mateus isso é muito importante. Por quê? Porque ele está falando para os judeus. Oi, Giza, boa tarde, paz e bem. Manda um beijo para a tia Vicentina. Sabe, pessoal, isso é importante aqui. Mas tem uma coisa que talvez passe despercebido para vocês. Jesus começa a pregar lá na região das trevas da morte. Ele é a luz que brilha, que ilumina todos. Né? E essa luz se manifesta com a pregação dele. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Beleza? Mas tem uma coisa aqui que talvez vocês não tenham percebido. É o versículo 23. O que tem no versículo 23? Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença do povo. A gente que vive hoje na nossa realidade, na nossa vivência, a gente não entende a importância desse versículo. Esse versículo é muito importante, mas como a gente não conhece o dado histórico, como a gente não conhece a realidade daquela região, a gente não consegue capturar essa importância. Isso tem muito a ver com a epifania. Se lembra que ontem eu falei que a luz brilha para todos? Isso tem tudo a ver com a epifania. Vamos entender. Vamos tentar passar para vocês isso. Primeiro, não é verdade que aquele lugar era a Galileia dos pagãos. Não é verdade que aquele lugar era um lugar sem fé, largado, uma confusão. Gui Alves RJ. Eu não sei quem é, mas é muito bem-vindo. Paz e bem, Gui. Sabe, pessoal, não é verdade isso. Havia ali judeus e pagãos, tanto que havia sinagogas. Entendem isso? É porque a lógica
do povo naquela época, que se você não estivesse ali, era território pagão. Mas ali havia judeus. Só que aqueles judeus, eles não eram respeitados, tá? Eles não eram cuidados, eles não eram queridos. As pessoas não gostavam deles porque eles estavam numa terra onde havia preferencialmente pagãos, né? Então, vamos entender isso, porque Jesus vai para esse. E ele vira e fala. Ele ensinava na sinagoga. Então, ele apresenta ao povo um ensinamento dentro do molde da religião judaica, na sinagoga. Mas ele andava por toda a Galileia. Ele andava por toda a região. Não só a Galileia dos judeus, como a Galileia dos pagãos. Ou seja, ele está apresentando aquela palavra a todos que querem ouvi-la. Então, nesse momento, ele automaticamente está fazendo um movimento de chamar a todas as pessoas. Quem quiser vir me ouvir, venha. Ah, mas eu sou judeu, me ouve na sinagoga. Mas eu não sou judeu, me ouve fora da sinagoga, mas me ouve. E o que ele apresenta às pessoas? Ele prega o evangelho do reino. Ele prega que a gente tenha, sim, uma religião. Mas ele prega primeiro que a gente tenha uma espiritualidade. Antes de tudo, você tem que se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus, escolher segui-lo. A grande primeira palavra do Evangelho do Reino é: você é herdeiro da mesma promessa. Você merece a mesma salvação por Jesus, através do seu Evangelho. Então, essa é a primeira grande revelação do Evangelho. A segunda grande revelação do Evangelho é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, não existe relação autêntica de amor a Deus que não passe por um autêntico amor ao próximo. Mas ele vai adiante, curando todo o tipo de doença e enfermidade do povo. Observe que ele não fala que ele cura as doenças e as enfermidades dos que acreditam. Ele cura as doenças e as enfermidades do povo. Isso é muito importante, porque a doença e a enfermidade estavam associadas ao pecado. Para os judeus, observe que ele está escrevendo para o judeu. Para o judeu, uma doença, uma enfermidade, tinha a ver com um pecado, né? Depois Jesus diz que isso não existe. Mas até hoje tem gente que acha que tudo quanto é doença, né, é fruto do pecado, né? Inclusive, eu já ouvi um monte de gente dizendo que a Covid existe porque Deus castiga a humanidade, o que é uma solene besteira, um total não entendimento de quem é Deus. Tá? Mas, então, quando ele vira e cura a doença ou a enfermidade, ele está afirmando a sua divindade. Ele está dizendo ao povo: olha, pessoal, se o homem cura a doença, ele perdoa o pecado. Só Deus pode perdoar o pecado. Para o judeu da época, isso chamava atenção. Mas hoje me chama muito mais atenção que isso é para todo o povo. Sabe, nós temos uma tendência a excluir, a dizer assim: a salvação é para poucos. Da salvação é para os escolhidos. Desculpa, pessoal, mas a máscara me deixa meu nariz um horror. É totalmente necessário, sou super a favor dela, ainda mais aqui no hospital, tá? Mas, infelizmente, como ela é muito apertada,
eu fico meio detonado, mas não tem problema, eu uso com carinho. Mas voltando, naquela região, onde você morar, num local que não é Judeia, já é Galileia dos pagãos, você que não vive ali numa região predominantemente dessa religião, você vive na região escura da morte, nas trevas da morte, quando você vê Deus encarnado no meio de nós, Jesus curando o povo, independente da origem desse povo, de onde eles moram, de quem eles são, do sexo, do trabalho deles, né? É uma mensagem de inclusão. Tem tudo a ver com a Epifania que nos diz que a luz brilha para todos, né? Então, vocês veem que isso é tão importante que aí já no versículo 24, e a sua fama espalhou-se por toda a Síria. Pessoal, a Síria aqui é a Síria onde a gente vê a Síria hoje em dia, né? Então, nós estamos falando de como isso foi longe. Aliás, se vocês se lembrarem, Damasco é uma das primeiras cidades, se não talvez a primeira cidade, aonde os seguidores de Jesus conseguem realmente se organizar. Então você vê como essa mensagem, né, que espalhou-se, ela se espalhou por toda a Galileia, pela Decápole de Jerusalém, da Judéia e toda a região além do Jordão. Ou seja, todo o mundo conhecido pelos judeus naquele momento, né? Toda a região próxima onde eles viviam, as cercanias dele, conheciam Jesus. Então, você vê aqui claramente que a proposta, quando a gente fala em reino dos céus, reino de Deus, a gente fala numa proposta clara. Primeiro, essa proposta é para todos, é para todas. Morem aonde morarem, sejam quem sejam, trabalhem o trabalho que for, não há nada que exclua a pessoa de seguir Jesus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Jesus, ele propõe que você o siga, e a primeira coisa é que você tem que ter intimidade com ele. Ele te chama para uma relação de amor a Deus. Tá? Se você quer seguir Jesus, você ama Deus, você tem que se tornar íntimo dele. Mas não existe isso se não existe amor ao próximo. E é por isso que a graça da presença dele é dada a todos os povos. Né? Ou seja, nós que seguimos Jesus temos que nos comprometer, sim, com Deus. Até porque Jesus é Deus, e se nós seguimos a Jesus, nós temos que estar muito próximos de Deus. Mas a gente não pode acreditar numa fé separada do mundo. Por isso que eu passei a chamar essa live de tempo de esperançar. Nós temos que levar essa esperança ao mundo. Ou seja, se eu sou íntimo de Deus, eu sou íntimo do homem, eu sou íntimo da mulher, eu sou íntimo do velho, do novo, do empregado e do desempregado. Mas eu tenho que viver pela justiça. E a justiça, ela não é a equidade. A equidade é dar a todos o mesmo. Né? Então, para todo mundo, eu vou dar a mesma coisa. Não. Isso é muito bom, mas isso não é suficiente. Nós somos justos. Nós damos a cada um conforme a sua necessidade.
Jesus aqui, ele não olhava e falava assim, eu vou dar um pouco de graça para cada um. Para aquele que precisava ser liberto do demônio, ele libertava do demônio. Para aquele que precisava ser liberto da epilepsia, ele libertava da epilepsia. Aquele que estava encravado, que não conseguia sair da cama, era um paralítico, ele libertava da cama. Ou seja, Jesus dava a cada um conforme a necessidade de cada um. Ele não dava uma cura genérica, olha, eu vou curar 10% de todo mundo. Para aqueles que não precisavam, ele dava 0. Para outros, ele dava 100. Né? Nós temos que entender o mundo hoje assim. Tudo que nós fazemos deve ser para dar a cada um conforme a sua necessidade. E dar mais para quem tem mais. Porque nós amamos ao próximo nós mesmos. E se a gente ama, a gente quer dar. Né? O que você gostaria de receber? Um presente qualquer ou aquele presente que você precisa na quantidade que lhe é necessária? Complexo, né? Mas é assim mesmo. Sabe, pessoal, a gente não vai ter uma vida que vai mudar o mundo de uma hora para outra, nem mudar a nós mesmos instantaneamente. Mas a gente vai mudar, pouco a pouco, tanto a nós, quanto aos nossos amigos, quanto aos nossos conhecidos, e por aí vai, e a gente vai fazendo a diferença. O que é importante é que a gente seja a luz do mundo. Né? Jesus fala isso, sejais luz do mundo. Então, quando Jesus foi para Cafarnaum, ele fez brilhar a luz na região das trevas da morte. Vamos nós agora seguir no mundo e brilhar a luz de Jesus para todos e todas que nós encontrarmos no caminho. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Nós estamos com uma pessoa que eu não conheço, né? Às vezes é difícil porque a figurinha é pequenininha, né? E eu não estou pondo óculos fora de casa, nem dentro de casa eu estou usando muito, porque não ficar colocando a mão perto do rosto, né? Para ajustar o óculos, essas coisas. É, Denise, a coisa é muito gozada, né? Vocês não têm ideia, entendeu? É bom saber que o pessoal está gostando, estão dando amém, mãozinha de oração. Fátima me agradece, obrigado, Diácono Bernardo. Ah, Fátima, nada demais, Fátima. Estamos aqui para isso, né? Algumas pessoas têm o dom da oração, algumas pessoas têm o dom do canto, tem pessoas que têm o dom da pintura. E eu acho que eu consigo fazer uma homilia boa, fazer uma reflexão boa, né? E acho que é importante que eu partilhe isso com vocês, tá? Acho que é importante que eu tive a graça, né? Eu tive uma graça muito grande, né? Desde muito novo, eu me dediquei à leitura da Bíblia, né? Fiz ciclo bíblico muito tempo, né? Então, assim, me ajudou muito isso. Depois, lá na escola diaconal, tive bons professores de Sagrada Escritura que me ajudaram a pensar bastante, né? Tem meu padrinho Vicente, que é um homem muito preparado, me ajudou muito a pensar. Então, assim, quando você vai tendo essas coisas todas, a gente acaba adquirindo um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de base, né? Eu tenho o dom de poder falar bem, sempre falei, sempre tive facilidade de falar.
Então é bom que eu possa dividir aqui com vocês, né? Do mesmo jeito que vocês dividem um monte de graças comigo, né? A nossa comunidade eclesial, ela não é forte por causa de uma pessoa, ela é forte por causa do conjunto, né? Aliás, para quem não está sabendo, né, eu pedi orações pela enfermeira Isa, e hoje a enfermeira Isa está recebendo alta do CTI. Né? Nós estamos tentando arrumar uma vaga para ela na enfermaria. Né? Então, assim, que bom, né, pessoal? A gente ganhou essa graça esse ano já, né? Da Isa, minha querida amiga, depois de 24 dias numa luta, né? Ela conseguiu superar, está bem, né? Vai ter uma caminhada para se recuperar, ficou esse tempo todo no leito, mas ela sobreviveu. Quantas pessoas na situação igual a dela não conseguiram, né? Graças a Deus, graças a Deus. Né? Mas acho que é isso mesmo, pessoal. Né? Vamos rezar, continuar rezando. Vacina vai chegar, está chegando aí. Eu peço, eu imploro a vocês, quando vocês forem chamados, tomem a vacina. Tomem a vacina, porque a vacina é uma graça de Deus. Tomem a vacina, porque é uma forma de vocês se protegerem. E acima de tudo, pessoal, tomem a vacina, porque vocês amam os seus irmãos. Cada pessoa que tiver com a vacina diminui o risco daqueles que não são vacinados terem a doença. Tá? Bom, pessoal, vou me despedir deixando a minha bênção. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Quem não pode, se cuida, se protege. Todos vamos usar máscara, tá? Isso vai passar. Até lá, hoje e sempre. Glorifiquem o Senhor com as vossas vidas. Sigamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Abração. Tchau, tchau.